coisa querida da minha vida, professora Adriane Fauci, vamos falar agora de direitos de segurança, lembra? Vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. São aqueles direitos mencionados no caput do artigo 5º da Constituição Federal. E o que a Constituição quer dizer com direitos de segurança? O que ela está falando ali no artigo 5º, direitos de segurança? A que se refere esse direito mencionado ali na Constituição? Quando ela fala de segurança, ela está se referindo à segurança jurídica, ou seja, segurança nas relações processuais. E por isso a gente tem vários direitos que se relacionam com a ideia de segurança jurídica. Vem comigo para o slide, vamos para o primeiro então. O primeiro princípio, o primeiro direito aqui que envolve, os direitos de segurança é o princípio da segurança nas relações jurídicas, que diz assim, a lei, grave isso, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O que a Constituição está me dizendo? Ela está dizendo assim, ei, lei, você não pode ficar voltando no tempo, você não pode retroagir para prejudicar aquele direito que já foi adquirido, aquele ato jurídico que está perfeitinho, que já se consolidou e nem mexer na coisa julgada, aquela decisão judicial transitada em julgado que não dá mais para mexer. Então, a ideia aqui da Constituição é dar segurança. Tipo assim, o que ficou no passado, está no passado. As leis agora devem pensar coisas para frente. Então, como regra, as leis, elas são o quê? Prospectivas. A coisa vai para frente. A lei não fica voltando no tempo. Excepcionalmente, as leis podem voltar no tempo. Elas podem ser retroativas, mas nunca para prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e nem a coisa julgada, ok? Então, a gente pode colocar assim, aquelas observações queridas no nosso caderno. Olha só. Esse princípio, essa garantia aqui da Constituição, ela assegura uma maior estabilidade nas relações jurídicas. E você vai ver que isso fica bem claro nos exemplos que eu vou dar na sequência. Ela determina, então, que as leis devem ser prospectivas, devem aplicar para frente. Como eu disse, eventualmente pode ter lei retroativa, mas nunca para prejudicar. Então, eu posso ter uma lei que se aplica a fatos do passado, mas nunca para prejudicar direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Outra coisa importante, essa proibição se aplica a todo e qualquer ato normativo. Então, a Constituição, ela fala em lei, né? Então, a lei não prejudicará o direito adquirido, tal. Essa lei aqui, entenda-se lei em sentido amplo, ou seja, todo e qualquer ato normativo. Posso aprofundar um pouquinho aqui? Claro que sim. Posso sim. Se aplica, inclusive, aquelas leis de ordem pública. Lei de ordem pública é um tipo de lei que não pode ser alterada pela vontade das partes. Tipo, são coisas que a gente não pode negociar, que a gente não pode convencionar. Então, o que eu quero que você grave que é importante? A lei não pode voltar no tempo. A lei não prejudicará aquilo que já foi adquirido, o ato jurídico perfeito e nem a coisa julgada. Ou seja, a lei não volta no tempo para prejudicar. Eventualmente, ela volta no tempo. Ela pode atacar coisas no passado, mas nunca para prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e nem a coisa julgada. Onde a Constituição diz lei, você entende aqui todo e qualquer ato normativo, inclusive as leis consideradas de ordem pública. Eu disse para você que algumas leis podem ser retroativas. Inclusive, você deve saber. É possível que a lei penal retroaja, mas para beneficiar o réu. Então, a gente sabe que a lei penal ela não volta no tempo, mas eventualmente ela pode retroagir para beneficiar o réu. Então, aqui uma exceção à ideia de retroatividade das leis. Então, lembrando, o que é o princípio de segurança ou da segurança nas relações jurídicas? A ideia é que a lei não volta no tempo, ela não vem para prejudicar, ela não vai lá para trás para prejudicar aquele direito já adquirido,
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, ok? Vamos lá entender um pouquinho mais o que é direito adquirido, o que é ato jurídico perfeito e o que é a tal da coisa julgada. O direito adquirido é aquele direito já incorporado, vamos anotar e eu já dou exemplo, já incorporado ao patrimônio do titular. Outra coisa importante, ele não precisa ter sido exercido para ser adquirido. Não precisa ter sido exercido para ser adquirido. E a gente não pode confundir com a expectativa de direito. Expectativa de direito. Tia te explica aqui, ó. O direito adquirido é aquele direito que você preencheu todos os requisitos legais existentes naquele momento, e uma vez que você preencheu os requisitos para que aquele direito seja seu, você adquiriu ele. Então, vamos imaginar aqui um exemplo, eu ia falar do exemplo da Previdência, né, da questão da aposentadoria, mas vamos pensar num outro exemplo para ficar sempre na mesma coisa. Vamos imaginar que você compra um carro. Ah, eu quero comprar um carro. Legal. Como que faz para comprar um carro hoje? Ah, para comprar um carro hoje, você tem que ter dinheiro, né? Além do dinheiro, você tem que ir lá, achar o carro que você quer, fazer um contrato ali de compra e venda, recebe o contrato, recebe a chave ali do carro, mas você precisa também fazer o registro lá, fazer a comunicação de que aquele veículo agora é seu. Você tem que passar esse veículo para o seu nome. É assim que você adquire este bem. Se você não coloca ele no seu nome, esse direito ainda ele não é adquirido, você não tem ele incorporado ao seu patrimônio. Por isso que o direito adquirido é aquele direito que já está dentro da sua esfera, já te pertence, ainda que você não tenha exercido eventualmente esse direito. O exemplo que a maioria das pessoas colocam, né, é a questão da aposentadoria. Então, por exemplo, se você preencheu hoje os requisitos para a concessão da aposentadoria em uma lei que está valendo para hoje, você tem o direito de ser aposentado pelas regras previstas hoje, ainda que você vá fazer o requerimento da aposentadoria em momento posterior. Ainda que você não esteja usufruindo desse direito, ele já é um direito que é adquirido, por uma vez que você já preencheu todos os requisitos legais para que esse direito possa ser incorporado ao seu patrimônio. Veja que não se confunde com expectativa de direito. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meio esdrúxulo, assim, né? Então, imagine que você tem lá, sei lá, 60 anos. E a gente sabe aposentadoria lá com 65 anos, certo? Não sou uma especialista, né, em direito previdenciário, aliás, odeio o direito previdenciário, mas isso aqui está na Constituição. Então, você tem 60 anos e a regra de aposentação lá, um exemplo aqui bem simplesinho, seria com 65 anos para você se aposentar. Beleza. Aí, vamos imaginar que vem uma lei, né, ou qualquer outra alteração ali, e diga, não, agora é com 70 anos. Será que você pode falar assim, ei, mas só faltava 5 anos para me aposentar, dá para mim o direito de eu me aposentar ali com 65 anos também? Não, você tinha uma expectativa de direito, você tinha ali uma esperança que dali 5 anos você ia se aposentar, mas mudou para 70, agora você tem que cumprir 70. Agora vamos imaginar que a lei dizia que era 65, certo? E você completou 65 anos. E ainda você não fez o pedido de aposentadoria. Mas você já completou, preencheu todos os requisitos, as contribuições, tudo certinho, tá? Aí vem uma lei na sequência e fala, não, agora é 70. Será que essa lei vai se aplicar para você? Não vai se aplicar para você. Por quê? Porque você já adquiriu o direito. Porque quando você fez 65 anos, comprovou as suas contribuições, estava valendo aquela lei.
Então, quando você preencheu todos os requisitos naquele momento, você adquiriu aquele direito. Agora, se no momento que aquela lei estava vigente, você não tinha adquirido o direito, você tinha uma mera expectativa de direito. Você está entendendo? Então, por isso, não se confundem, ok? Então, direito adquirido é aquele já incorporado ao patrimônio do titular, não precisa necessariamente ter sido exercido para se considerar direito adquirido e não vai confundir isso com expectativa de direito, tá? De acordo com o Supremo Tribunal Federal, há algumas situações que não geram direito adquirido. Então, vou colocar assim, ó. Não há direito adquirido. Sabe quando não há direito adquirido? Primeiro, em face de uma nova Constituição. Como assim, professora? Deixa eu te contar. Imagina não, né? Nós temos uma Constituição hoje maravilhosa. Podem falar o que quiser, pode reclamar o que quiser, mas o problema não está na Constituição, o problema está nas pessoas. Cuidado, a Constituição está muito bonitinha, muito linda lá, fazendo o papelzinho dela. O problema é as pessoas, né, que usam a Constituição de forma equivocada. Mas a Constituição Federal, ela está lá, linda, maravilhosa. Vamos imaginar que vem uma nova Constituição. Ok? Vem uma nova Constituição. E essa nova Constituição não traz os mesmos direitos que a Constituição de hoje tem. Será que eu posso falar assim, não, eu quero que vale para mim a Constituição anterior? Não quero saber. Eu, para mim, quero que vale a Constituição anterior, porque eu estava lá na época da Constituição anterior, eu quero que o meu direito seja adquirido com base na Constituição anterior. Não pode. Não pode. Por quê? Porque não há direito adquirido em face de uma nova Constituição. Agora, há direito adquirido em face de emendas à Constituição. Então, não há direito adquirido em face de uma nova, mas há, vou colocar aqui, ó, DA, tá? DA, direito adquirido, em face de emenda à Constituição Federal. Ok? Então, se vier uma Constituição nova, azar, né? Azar do céu, não tem como falar, na época da de 88 era tão bom, tinha um monte... Agora, eu tenho o direito hoje, preenchi os requisitos para adquirir o direito, e vem uma emenda e me tira esse direito, essa emenda não pode me atingir. Você está entendendo? Então, não há direito adquirido em face de uma nova Constituição, mas há direito adquirido em face de uma emenda à Constituição. Perfeito? Perfeito. O que mais? Não há direito adquirido em face de mudança de padrão monetário. Mudou a moeda. Veio uma outra moeda aí, você fala assim, não, para mim tem que continuar valendo o real. Por quê? Porque eu nasci na época do real, entendeu? Eu adquiri o direito de usar só o real e eu não quero mais saber de usar moeda nova. Não tem direito adquirido em face de uma nova moeda, em face de um novo padrão monetário. Não há também direito adquirido em face da criação ou aumento de impostos. Aumento de tributo. Vamos colocar aqui, ó, tributo. Então, assim, eu sou da época que o imposto era de tanto. Aumentou, esse imposto não pode me atingir não, hein? Direito adquirido. Não pode. Então, não há direito adquirido aqui em fase da criação ou aumento de tributo, ok? E, por fim, uma das que é mais cobrada nesse tópico, talvez a mais cobrada mesmo, não há direito adquirido em face de regime jurídico estatutário. Então, não há direito adquirido a regime jurídico. Aqui eu preciso da sua atenção, Mega Power Ranger Master branco. Olha só, o que a jurisprudência e a doutrina vão dizer? Olha, não há direito adquirido em face de mudança de regime jurídico. Então, quando você for servidor público, estatutário lá, o que vai acontecer? Você vai ter um regime jurídico que te rege, é ou não é? Esse regime jurídico, se for federal, aí pode ser o quê? A Lei 8.112, ok? Tá. Então, quando você ingressa no serviço público, você tem um regime jurídico, regras aqui, que regem aí a tua atuação como servidor. Então, vamos imaginar a seguinte situação.
Vamos imaginar que você ingressa no serviço público hoje, ok? E hoje está valendo a Lei A, que estabelece o seu regime jurídico, beleza? Beleza. Imaginar que, posteriormente, vem a Lei B, que estabelece um outro regime jurídico, outras regras. A pergunta é, vai poder valer essa lei para você? Sim, porque não há direito adquirido em face de mudança de regime jurídico. Então, você não pode falar assim, mas na época da 8.112, quando eu cheguei aqui, era tudo mato, entendeu? E era assim que funcionava e eu quero que seja valendo só os direitos lá da 8.112. Não pode, porque de acordo com a jurisprudência, não há direito adquirido a regime jurídico. Ok até aqui? Beleza. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, o Juninho, quem que é o Juninho? Quem está começando aí a vida, né? No mundo do saber, está começando agora. Juninho, só grava isso, ó. Não há direito adquirido em face de regime jurídico, diante de mudança de regime jurídico, de regime aqui estatutário. Ok? Beleza. Agora eu vou aprofundar um pouquinho mais esses conceitos. Decidiu o STF que há direito adquirido em face de vantagens pessoais, eventualmente já incorporadas ao patrimônio do titular. Eu vou te exemplificar que vai ficar bem fácil de você entender, ó. Imagine a seguinte situação. Ali, opa, apagou tudo, pera lá. Imagine que você é servidor, ok? E ingressou ali na vigência da Lei A, maravilha? E essa lei estabelecia o seguinte, que a cada ano de serviço, vamos dizer assim, teria um adicional de 0,5% no seu vencimento. Um exemplo, estou inventando. Então, imagine que a cada ano trabalhado, a lei dissesse assim, ó, a lei está dizendo assim, a cada ano trabalhado vai ter um adicional de 0,5%. Beleza? Beleza. Então, o que a lei A diz? A cada ano trabalhado tem um adicional aí de 0,5%. Maravilha. Aí você trabalha 1, 2, 3, 4 anos. E daí aqui no quarto ano veio a Lei B, estabelecendo um novo regime jurídico. E essa Lei B, com esse novo regime jurídico, diz assim, ei, acabou aquele 5% ali das vantagens pessoais, desses adicionais aí a cada ano trabalhado. Eu posso alegar direito adquirido disso? Falar assim, ei, eu quero receber para sempre o 0,5% porque eu entrei na vigência da Lei A e eu quero meu direito adquirido. Posso alegar isso? Não. A partir da vigência da Lei B, eu não vou ter mais aqui o 0,5%. Agora, o período que eu trabalhei aqui, ó, na vigência da Lei A, enquanto ela estava valendo, eu tenho direito adquirido das vantagens desse período. Então, vamos imaginar que a administração pública não me pagou o 0,5% desse ano, desse ano, desse ano, desse ano. Será que eu posso cobrar judicialmente ela para ela me pagar os 0,5% desses anos aqui? Posso. Aí eu posso. Por quê? Porque daí sim é um direito adquirido. Porque eu adquiri ele porque estava vigente a Lei A. Agora, se veio a lei posterior e daí ela trouxe outras regras, eu vou ter que seguir a partir dali as outras regras. Você está me entendendo? É assim que funciona. Então, como que você anota aí, ó? Não há direito adquirido à mudança de regime jurídico estatutário, ok? Mas, entretanto, o STF já decidiu que vantagens pessoais, vamos por assim, ó, vantagens pessoais adquiridas por servidores públicos geram direito adquirido. Mas você tem que entender o meu exemplo, porque é nessa situação aqui que é possível. Então, veio a nova lei e tirou o 0,5%. Paciência, vamos ter que seguir esse novo regime jurídico. Mas enquanto a lei anterior estava vigente, estabelecia isso, se eu preenchi os requisitos naquele momento daquela lei, eu tenho direito adquirido às vantagens durante aquele período. Ficou claro isso? Beleza. Para a nossa prova, simplificando tudo aqui, direito adquirido é aquele já incorporado ao patrimônio do titular. Não precisa ter sido exercido para ser adquirido. Não é expectativa de direito. Não tem direito adquirido.
Nova Constituição, nova moeda, criação ou aumento de imposto ou a regime jurídico estatutário. Perfeito? Perfeito. Seguimos. O que é o ato jurídico perfeito? O ato jurídico perfeito, eu falo que ele está dentro do direito adquirido. Isso porque, olha que loucura, só há direito adquirido se o ato jurídico realizado for perfeito. Exemplifico. O ato jurídico perfeito é aquele ato que preencheu todos os requisitos legais para ser considerado perfeito. Então, a lei exigia X requisitos. Eu cumpri os requisitos previstos naquela lei. Pronto, eu tenho um ato jurídico perfeito e a consequência desse ato jurídico perfeito provavelmente será um direito adquirido. Vou exemplificar aqui, ó. Então, o ato jurídico perfeito, ele é aquele que preencheu todos os requisitos legais vigentes ao tempo que se efetuou. Vou dar outro exemplo aqui. Imagine que você vai comprar um imóvel, ok? Como que faz para comprar um imóvel? Tem que ter dinheiro. Segunda coisa, você vai ter que fazer uma escritura lá de compra e venda e você vai ter que registrar esse bem no seu nome. Hoje a lei exige isso, tá? Falando simplificadamente, né? Então a lei exige que você vai lá, paga o preço, né? Como que você vai pagar ali aquele imóvel e você vai ter que registrar isso lá no cartório de registro de imóveis, passando então esse imóvel para o seu nome. Isso é o que a lei exige hoje. Vamos imaginar que você faça isso. Foi lá no cartório, fez o registro, passou no seu nome. Maravilha. Aí vem uma lei depois e diga assim, agora para comprar o imóvel vai ter que fazer o registro, mas vai ter que ter, sei lá, vou inventar qualquer coisa, 5 testemunhas assinando. Um exemplo. Você está entendendo? Agora eu te pergunto, essa lei que veio depois, que exige essas 5 testemunhas, vai se aplicar para essa sua compra, para essa sua transferência do seu imóvel? Claro que não. Por quê? Porque a lei posterior, ela não volta no tempo para prejudicar aquele ato que está perfeito. Então, se você fez conforme a lei daquela época, acabou. Acabou, já era, já está tudo certo, ato jurídico perfeito. Ah, mas a lei veio depois e ela exige mais coisa. Problema da lei depois, é dali para frente que a coisa vai ser aplicada, porque a lei não prejudicará, ou seja, ela não volta no tempo para prejudicar aquele ato que já se aperfeiçoou, aquele ato que preencheu todas as formalidades legais exigidas naquela época. Você entendeu isso? Beleza. E o que é a coisa julgada? O que é a coisa julgada? A coisa julgada se refere àquela decisão judicial que se tornou imutável e irrecorrível. E aqui eu vou aprofundar um pouquinho mais. A coisa julgada, ela pode ser chamada de coisa julgada formal ou material. Vamos colocar aqui. Coisa julgada material e coisa julgada formal. A coisa julgada formal ocorre quando a decisão se tornou irrecorrível. Irrecorrível. E ela faz coisa julgada material quando a decisão se tornou imutável. Então, vamos lá? A lei não volta no tempo para prejudicar direito adquirido, a gente viu aquele que já se incorporou ao patrimônio, o ato jurídico perfeito, aquele que preencheu todos os requisitos legais para a pessoa poder adquirir ele, e também não ataca a coisa julgada. Então, se eu tiver uma decisão judicial transitada em julgado, que é aquela decisão que não cabe mais recurso, se vier uma lei depois mudando as regras, essa lei posterior não vai voltar no tempo para mudar aquela decisão judicial anterior. Você está entendendo? Tudo isso aqui, ó, serve para que a gente se relacione com mais segurança. Imagine que eu faço um contrato com você
contrato de compra e venda, qualquer coisa, pensando assim, nossa, mas pode vir uma lei e mudar tudo, né? Ai, pode vir uma lei dizendo coisas ao contrário, e daí como é que fica? Não tem problema, a lei não volta no tempo para te prejudicar. Uma decisão judicial que aplicou a lei vigente hoje, transitou em julgado, acabou. Aí muda a lei. Será que essa lei nova vai se aplicar para aquela decisão que já se encerrou? Não se aplica. Você está entendendo? Tudo isso aqui serve para gerar mais estabilidade nas relações, mais segurança jurídica, ok? Só fazendo aqui a diferença um pouquinho mais aprofundada da coisa julgada material e formal. Então, a coisa julgada formal é quando recorreu ou não recorreu no prazo legal, acabou, não tem mais para onde correr, transitou em julgado. Aquela decisão judicial se tornou irrecorrível. Falamos em coisa julgada formal. A coisa julgada material é quando eu tenho uma decisão judicial que eu também não posso mudar. Geralmente, nos processos judiciais, eu tenho coisa julgada material e tenho coisa julgada formal. Então, em regra, as decisões judiciais, elas são imutáveis e irrecorríveis. Entretanto, existem algumas ações judiciais, alguns processos judiciais que não fazem coisa julgada material. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo, só para você não esquecer mais isso. Numa ação de alimentos, pensão alimentícia? Imagina você, menino concurseiro, né? Passando aí pela pindaíba lascada, não tem uma vaca lá para puxar pro rabo, olha, tá quebradão, tá ruim para você. Só que, né, ninguém é de ferro, tá aí na lida, né? E daí você faz um filho. Engravidou aí, sei lá, a namorada, qualquer coisa, a esposa e tudo mais. A mulher ficou grávida. E daí tem filho. Aí, de repente, sei lá, vocês se separam, terminam o namoro, alguma coisa assim, e você fala assim, eu não tenho dinheiro para pagar a pensão, e você não paga a pensão. Que coisa feia, né? Pois é. Ela não vai ficar lá chorando sozinha, calada. Ela vai fazer o quê? Uma ação de alimentos, uma ação judicial contra você para te cobrar alimentos. Legal. Aí ela fez uma ação contra você. Então, ela fez uma ação aqui, na verdade, o filho, né, que é quem precisa dos alimentos, representado possivelmente pela mãe aqui, e fez uma ação contra você para cobrar esses alimentos. O juiz, na hora de fixar o valor da pensão, ele vai levar em consideração que a criança precisa, mas também o que você pode pagar. Não é? Aí vamos imaginar que o juiz olha para você e fala assim, nossa, tá quebrado, né, irmão? Meu Deus do céu. O juiz já foi concurseiro, né? O juiz fala assim, ó, eu fui concurseiro, mas não fui quebrado igual você, hein? Tá feia a coisa pro teu lado, irmão. Vou fazer uma caridade aqui para você, vou fazer uma parceria, porque eu lembro da minha época de concurso, foi sofrido e tudo mais. Vou fixar aqui uma pensão para você de, sei lá, R$300. Tô chutando um valor. R$300. Você dá graças a Deus, porque com R$300 por mês, meu amor, não dá para fazer nada com um filho, né? Tá bom. Mas o juiz foi muito parceirão, R$300. Dê teus pulos para pagar a pensão. É ou não é? Não é quadrado, dá teus pulos aí que você consegue pagar a pensãozinha. Beleza. Aí, essa ação judicial vai chegar uma hora, sei lá, ela pode ter recorrido e tal, e não sei o quê, mas ela vai transitar em julgado. Nesse caso aqui, essa decisão judicial, ela fez o quê? Coisa julgada formal. Ela se tornou irrecorrível. Mas eu te pergunto, essa decisão judicial aqui, ela é imutável? Até porque, meu amor, sabe o que inclusive eu recomendo para a mãezinha aqui, ó? Ficar de olho no diário oficial. De olho no diário oficial. De olho no diário oficial. Por quê, meu amor? Porque vai ser só você ser aprovado do concurso. Só você tomar posse para ela fazer o quê? Uma outra ação para revisar esse valor. Falar, ei, juiz, lembra lá do pé rapado, que não tinha dinheiro, que não sei o quê, que você fixou os trezentão? Pois é, agora é concursado, tá ganhando bem. O que o juiz vai fazer? Vai mudar o valor da pensão, claro. Você tá entendendo? Então veja que essa decisão judicial, aquele processo, ele fez coisa julgada, mas coisa julgada só formal, porque a decisão se tornou irrecorrível. Mas ele não fez coisa julgada material, porque aquela decisão judicial não é imutável, uma vez que eu posso alterá-la posteriormente. Mas, em regra, repito, as decisões judiciais fazem coisa julgada formal e material. Para a nossa prova, é muito difícil as bancas trabalharem esses conceitos de coisa julgada material ou formal.
Quando vem, a banca vem invertendo isso aqui, falando que a coisa julgada material é quando a decisão se transforma em recorrível e coisa julgada formal é quando ela é imutável. E errado. Material, imutável, formal, quando ela se torna irrecorrível, ok? Se falar só coisa julgada, maravilha, certinha a questão. Beleza aqui? Beleza. Para finalizar, então, aqui esse princípio da segurança nas relações jurídicas, eu trago aqui para você visualizar essa súmula 654, que já foi objeto de prova e tem gente que nunca entende ela, por isso vamos prestar bem atenção. Olha o que diz a súmula. A garantia da irretroatividade da lei, essa que a gente está analisando, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado. Entendeu? Não, né? Porque ninguém entende de cara aqui essa súmula, por isso a tia vai te exemplificar. Vamos imaginar a seguinte situação. Sempre a minha linha do tempo, né? Vamos supor que a União criou uma lei, por aqui uma lei, por chamar de Lei A aqui. E essa Lei A, ela é retroativa, ou seja, ela pode voltar no tempo para beneficiar situações anteriores. Então, é uma lei que a própria União editou, por exemplo, uma lei federal, e essa lei federal, ela diz assim, ó, que essa lei atinge todos os servidores, papapá, papapá. Ou seja, é uma lei que traz benefícios, traz vantagens para os servidores, ou seja, não está prejudicando direito adquirido, nem ato jurídico, nem nada, mas ela retroage, inclusive, para trazer vantagens aqui para os servidores. Que maravilha, que lei boa, beleza. Aí vamos imaginar, então, que a lei diz isso, lei produzida pela União. Aí você, servidor, fala assim, ei, União, eu quero as vantagens que você me assegurou aqui com essa lei. Será que a União lá na ação judicial pode falar, ah, mas veja bem, essa lei ela não pode retroagir, porque senão estaria violando o princípio da segurança nas relações jurídicas? Não pode. E não pode por quê? Foi ela mesma que editou. Ué, como é que ela edita, olha que doideira, ela edita uma lei dizendo, vai se aplicar para coisas do passado, dando benefício para as pessoas. Você editou a lei, aí depois você vem dizer que ela não se aplica? Não faz sentido, é isso que diz a súmula. Leia ela de novo agora para ver se não ficou mais fácil. Então, a garantia da retroatividade da lei, essa ideia de que a lei não volta no tempo, não pode ser invocada pela entidade estatal, pelo ente aqui, que a editou. Então, se é uma lei federal, não pode a administração pública federal falar assim, ah, mas eu não vou dar essa vantagem para os servidores. Ei, mas foi você mesmo que editou? Tá louca? Entendeu? É isso que diz essa súmula aqui do Supremo Tribunal Federal. Belezinha? Agora sim! Então, fechamos esse tópico de princípio da segurança nas relações jurídicas. Espero que você tenha gostado e entendido. E até a próxima!